Bem, então a palestra de hoje é sobre como perdoar e é um tema muito interessante porque eu acho que todos nós, de um jeito ou outro, hemos sido magoados em algum momento ou hemos sofrido alguma situação que nos ha levado a querer vingança ou justiça, que já poderíamos chamar, porque na realidade pode ser chamado desse jeito, mas hoje vamos tentar explicar realmente qual é o sentido das coisas, como funcionam, por que que nós ficamos desse jeito, quem ganha, quem perde em frente a tudo isto. Porque é uma realidade que todos nós, absolutamente todos nós, de um jeito ou outro, temos passado por esse tipo de situações, não? De magoas, pessoas que nos têm feito dano, pessoas que nas quais pessoalmente se calhar a gente confiava e não esperava esse tipo de traição, por exemplo. E então, frente a isso, nós quisiéramos de um jeito ou outro que o balanço se equilibrara e que tanto como nós sofremos, o outro sofre. E a vezes, se calhar, não é o melhor jeito, se calhar isso nos leva a maior sofrimento. E isso é algo que nós vamos a tentar perceber hoje, com toda esta situação, e aprender realmente a perdoar. Então, primeira coisa que nós vamos a falar é o que significa a palavra perdoar. A palavra perdoar vem do latim, que significa abrir a mão. Então, abrir a mão significa soltar, aprender a soltar. Quando nós pegamos em algo, fechamos a mão. Portanto, simboliza que ficamos presos ou armadilhados com isso. Quando nós soltamos, deixamos ir a situação. Portanto, o que nós precisamos com tudo isto? Aprender realmente a soltar, aprender a libertar-nos das situações. Observem, o perdão significa aprender a curar relacionamentos consigo e com os outros, porque não é só uma situação de soltar com os demais. A maioria dos conflitos são conosco próprios, sim, é com nós. Então, consigo e com os outros. Mahatma Gandhi dizia: a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e só ângulos diversos. Isso também é uma realidade. A vezes não nos percebemos nós próprios, que normalmente julgamos, criticamos em base à nossa visão. E nossa visão, por geral, muito limitada. Estamos limitados a ângulos diferentes que não nos permitem observar o tudo. E para não poder ver tudo, a gente vai só julgar ou decidir em parte. Então é como se você estivesse a trabalhar e dessem só uma parte da informação. E com isso você tivesse que resolver todo um grande problema. Claro que é impossível, você não vai poder resolver algo se não tem a informação completa. Então, o que é o que nós deveríamos fazer para ter completa informação sobre tudo? É observar-nos a nós próprios primeiro. Porque o primeiro erro foi cometido dentro de nós. Isso é algo que muitas vezes nós não nos percebemos. Então, qual é o motivo? Por que perdoar? Se alguém me fez dano, se alguém me traiçoou, se alguém falou mal de mim, se alguém fez algo errado comigo, por que tenho que perdoar? Se observa-se a si mesmo, o que é o que ganho? O que é o que ganho quando fico zangado, fico com raiva? O que é o que estou a ganhar? E o que é que estou a perder?
eu acho que a base principal é isso, não? Porque quem ganha e quem perde quando com a raiva? Se eu estou raivoso, se estou zangado, se fiquei magoado, se estou sofrendo, quem está a ganhar? Quem está a perder? A outra pessoa fez seu erro e ele continua a sua vida, continua a fazer, se calhar os mesmos erros, mas eu continuo zangado. Então, o que acontece com isso? Vem a raiva. Ah, então, observe a raiva. Uma resposta a uma frustração. Me sinto frustrado. Frustrado por quê? Porque eu tinha expectativas, esperava algo da outra pessoa. Esperava que ele agisse de outro jeito, que ele falara de outro jeito, que ele tivesse amor para mim, ou tivesse uma resposta positiva. Às vezes nós ficamos raivosos tentando pôr as coisas em seu sítio, como se nós tivéssemos o direito de castigar e condenar aos outros. Nós muitas vezes ficamos raivosos para libertar-nos das emoções acumuladas. Aqui há várias coisas que nós temos que entender: raiva, emoções, instrumento, libertar. Quanto disto há de verdade? Porque a raiva é o nosso maior inimigo. Porque sempre que a gente fica com raiva, perde. É absolutamente isso, perdemos. Ficamos, esquecemos nossa verdadeira realidade e ficamos na realidade do outro. Então, eu quero descargar emoções. O que são as emoções? É uma mistura de sentimentos. Mistura, você está a misturar coisas, você está a pôr coisas que não são verdadeiras. Mistura de tal jeito, como se você misturara cores, buscando algo que acaba sendo completamente diferente daquilo que você achava que ia ser. Então isso cria uma grande confusão, você não sabe onde está. Você não, perdeu o controle de si próprio. Então, ao perder o controle em si próprio, o que você está a ganhar é que na realidade está a perder tudo. Seus verdadeiros sentimentos, você está a perder o controle em si próprio. Você não pode modificar a situação de algo que já aconteceu, então fica mais zangado. Dizer que o que nós estamos a ganhar com tudo isto? Culpa. Seguramente que sim. Culpa. Que é a culpa? O sentimento que surge dentro de si próprio de haver cometido um erro. Então, se refere, observa aí, se refere à responsabilidade dada à pessoa por um acto que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outrem. No sentido subjetivo, a culpa é um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus actos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições. No sentido objetivo ou intersubjetivo, a culpa é um atributo que um grupo aplica a um indivíduo a avaliar os seus actos quando esses actos resultaram em prejuízo aos outros ou a todos. Culpa. Sempre procuramos um culpado. Alguém tem a culpa. Isto aconteceu errado. Alguém tem a culpa. Nós, principalmente, somos os principais culpados. E está em nossa responsabilidade. A gente vai sentir até raiva com nós próprios. Por quê? Porque a gente não fez correto, porque a gente cometeu o erro. Está no outro. A gente vai querer buscar a forma de corrigir, de pôr no sítio certo, de julgar, sentenciar ou condenar a pessoa a sofrer o seu erro. Então, desde meu ponto de vista, a minha visão diz que quando nós temos sentimento de culpa ou buscamos um culpado, é o nosso maior erro, porque não soltamos a situação e continuamos com ela. E aquilo se torna pesado, se torna
negativo hacia nossa própria pessoa, quebranta os relacionamentos e faz com que a situação empeore. Então, em vez de aqui soltar e permitir que aquilo continue como uma coisa natural, nós tornamos aquilo como um grande peso, uma âncora que nos impede continuar nossa viagem. Percebe? Imagine se você está num barco, você quer continuar a navegar e deixou a âncora, claro que não vai poder ir a nenhum sítio. Impossível. Está preso no chão, você não pode navegar desse jeito. Então tem que levantar isso para poder continuar. Imagine isto, que você internamente começa a acumular essas situações, essa raiva, seus sentimentos negativos, e não é só com uma pessoa, são várias. Você começa a aumentar isto, esta pessoa não gosta de mim, aquela pessoa fez isto, aquela outra fez o outro. Você sente que é injusto, que tudo isto que está acontecendo é injusto, que não deveria ser deste jeito. E começa a criar reações emocionais. Porque você começa a ter uma guerra interior. E essa guerra é por sempre um inimigo. Você vai procurar um inimigo. Você vai achar que alguém mais tem a culpa da sua situação. Então você tem que estar em guerra e tem que ganhar a guerra. Então vai procurar, de um jeito ou outro, fazer que o outro sofra as consequências daquilo que você acha que é errado. Está em guerra por quê? Porque fizeram algo que você não gostou. Tentar mudar o outro, vingar-se. Será que a guerra é consigo com nós próprios? De ser nós próprios estamos a tentar nos castigar-nos? Será que nós pensamos que todo deveria ser como nós consideramos que deveria ser? É dizer, eu acho que o mundo deve ser deste jeito, então as pessoas deveriam achar, trabalhar desta forma, desta forma. É, controlar. Sabe, o maior conflito que cada ser humano tem é o controle. Acha que tem o direito a controlar os demais. Então, tentamos controlar as pessoas, tentamos controlar o que aconteceu, deixou de acontecer. E na realidade, a gente não pode controlar nada. Então, observa-se a si mesmo. Cada vez que você começa uma guerra contra alguém, situações, pessoa, mundo, o que for, quem está a perder sempre somos nós. Seguramente muitos de vocês têm visto um filme de guerra, não? Espero que ninguém haya tido que sufrir as consequências de viver uma guerra mesmo, mas se teve, você mesmo deve saber o horrível que são essas situações, terríveis, de certa a tensão que a pessoa sofre. Nunca sabe quando é que vai sair ferido ou morto nisso. Bom, isto é algo psicológico, não? Quando nós estamos nesse conflito de julgar, criticar, sentenciar, condenar, é uma guerra. Você está todo o tempo procurando que as pessoas, as coisas reajam do jeito que você gostaria. Portanto, vai provocar um dano, principalmente interior. O exterior muitas vezes é mínimo. Se calhar outra pessoa nem se percebe do que está acontecendo em você. Se calhar nem sabe o que está acontecendo. E o pior é que você, essa magoa está a levar hacia outras pessoas. Porque você se sente atingido, você quer atingir os demais. Então, frente a isso, o melhor seria nós observarmos e tentar mudar, transformar a situação. Por quê? Porque se eu estou a sofrer, não ganho nada. Se eu estou a transmitir dor, não ganho nada, não vou mudar, não vou fazer que outra pessoa mude. Portanto, isto, esta história de aprender a perdoar, aprender a soltar, precisa muito entendimento. Você entender-se a si mesmo, dar valor a si mesmo e soltar a guerra, deixar de lutar, deixar o conflito. Porque enquanto a gente mantém o conflito, isto nunca mais acaba.
é natural. Você está a alimentar a violência, é uma violência interior, não é exterior, é interior. Você está a atingir-se a si mesmo, você está a sofrer as consequências em si próprio. Portanto, preste atenção ao que você está a fazer. Não é brincadeira, porque isto não só afeta a um nível consciente, psicológico, sino também afeta a um nível físico. Ficar doente por esta história de querer vingança, destruir sua própria família, destruir seu próprio trabalho, destruir seus relacionamentos. Uma pessoa que fica com essa ideia de querer vingança, destrói tudo. Então ela acha que vai destruir o outro, mas na realidade se está a autodestruir. Isso é algo que nós temos que prestar muita atenção. Aprenda a amar-se, a aceitar-se, a respeitar-se. Então, o que é preciso para aprender a perdoar? Primeiro, amar. Então, quando nós amamos, o amor limpa, o amor purifica. Se nós pensamos que temos o direito de julgar, condenar, sentenciar, seguramente todos vocês ouviram falar daquela de, antes de tirar a palha do olho alheio, não? Puxar a pedra, não sei, aquilo grande que está em frente do nosso olho, não? É como nós pensamos que o outro é pior que nós e não nos percebemos que se calhar nós estamos a tornar-nos pior por essa raiva que há dentro de nós. E o amor é um aspecto que nos vai permitir transformar, é um aspecto que nos vai dar o direito a ser melhores. Porque quando há amor, você consegue ver as coisas direita, melhor. Você pode soltar. E mesmo que a situação com essa pessoa acabar, mesmo que o relacionamento acabar, você não vai ter magoa em seu coração, vai soltar. E vai deixar que essa alma siga seu caminho e você seguir o seu próprio caminho. Isso significa o amor. Para amar, você tem que ter compreensão. Compreender o outro. Olha, o outro está a passar por essa situação. Ele, se calhar, precisa aprender. Então, se eu consigo entender preciso, o que lhe está a acontecer, eu posso libertar-me a mim mesmo. Ser generoso. Imagine-se, você está a doar amor. Você está a dar liberdade a esse ser para que ele possa transformar-se. Você não quer castigar ele, você quer ajudar ele. Então você tem essa generosidade, e essa generosidade só é possível quando você tem amor. Ser humilde. Então, o que significa ser humilde? Você não está a tentar demonstrar que você é melhor que o outro, você não está a tentar demonstrar que ele está enganado e você está certo. Simplesmente você aceita que aquilo é um erro, que esse erro magoou você, que esse erro fez algo mal em você, mas que, mesmo que haya sido a intenção dele, em algum ponto de tudo eu aceitei, eu permiti. Eu permiti isso. Permiti que isso penetre em mim. Então também sou responsável disso. E tenho que ter essa humildade para poder soltar. Então servem amar, compreender, generosidade e humildade. São quatro aspectos que nos vão ajudar a transformar. Então, se eu aceito as coisas, é mais fácil. Se eu aprendo a respeitar-me a mim próprio, estas situações não vão magoar-me. Vou permitir que isso aconteça e continue. Porque é como as tormentas. Não? Se no momento há uma tormenta, pode durar um dia inteiro, você sabe que isso depois vai embora. Pode fazer muito dano, voar os tetos, fazer coisas terríveis, mas isso acabou e continua a sua vida. Então, aquilo fica como uma lembrança negativa ou má, ou uma experiência forte. Mas nós temos que aprender a
aceitar, soltar e valorarmos a nós próprios. Fazer que isso não tenha mais valor que nós. Porque se a situação negativa tem mais valor que nós, então nós estamos feitos. Já não tem valor nossa vida. Opa, o negativo tem mais valor que nós. Que sentido tem? Há qualquer coisa que está errada. Hum? Temos que aprender para fazer sobre nós próprios. Nós temos que transformar a nós próprios. Não trabalhar para melhorar, perdão, para transformar os outros, sino para melhorar a nós próprios. Quando nós melhoramos, é muito fácil ajudar os outros a melhorar. Mas se nós pensamos que só mudando o outro é que a situação vai mudar, é impossível. Então, aceitar não significa conformar-se com sua vida e dizer, pô, minha vida é assim, coitadinho a mim, não vou conseguir fazer mais nada, a minha vida está estragada. Não. Aceitar significa soltar, aprender, ok, já aconteceu, está. O que eu vou aprender com isto? O que tenho que mudar com tudo isto? Então, quando você aprende, você cresce, você se sente melhor, você pode agir de um jeito melhor com as pessoas, porque você está sendo bom consigo próprio. Enquanto, em outras situações, nós tentamos ou trabalhamos simplesmente para melhorar os demais, grande erro. Grande erro. Porque cada um é responsável de si próprio. Não, eu não sou responsável dos demais. Mesmo as mães, os pais. Imagina se você tem filhos, tem que corrigir eles. Muito bem. Mas qual é a melhor correção? O exemplo. Você não pode falar para alguém, não fume e você está fumando. Não diga palavrões se você diz palavrões. É dizer, o exemplo é a melhor forma de ensinar. Porque quem está a olhar para você está a ver que você não faz isso. Então, é a melhor forma. E muitas vezes nem sequer é preciso falar nada, porque a pessoa transmite um respeito que o outro automaticamente vai ficar frio frente a essa situação, dizendo: Ok, me enganei, não tenho que fazer isso. E não precisa falar nada. Mas quando eu preciso falar, é porque eu não estou a ser verdadeiro. Então prestem atenção a isso. Porque quanto mais você precisa dizer as coisas, é porque vocês próprios não acreditam nisso. Então, às vezes temos o hábito de repetir e dizer às pessoas: você está errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer o outro. E a pessoa fica assim com raiva internamente de ter que ouvir tanta história. E é pior. E diga-me se você gostaria que alguém esteja todo o tempo a repetir: você se enganou, você fez isto, você fez o outro. Você acha que alguém vai mudar assim ou é pior? Eu acho que é pior. Eu, se me estar a fazer isso, eu fico um rebelde que quer fugir de tudo isso. Então, tenho que ser tolerante comigo mesmo. O que significa ser tolerante? É um tema que a gente vai tratar também hoje. Uau! Tema, muitos temas, não? Então, fatores. Nós precisamos entender profundamente. Entender é o que nos vai abrir a porta à transformação, o entendimento à base de tudo. A espiritualidade forma parte desse entendimento. Por quê? Você, quando é espiritual, não fica aferrado aos resultados negativos ou positivos. Você consegue ir além de tudo isso e perceber o benefício das coisas. Porque frente a uma situação negativa, aquele que é espiritual pode ver o lado bom. Então, a espiritualidade tem que ver com os valores internos. Espiritualidade não é que a gente se transforma num santo, mas sim que você vive a vida em base a seus princípios. Isso é importante. O terceiro é a aceitação, algo que vimos falando desde o início, aceitar. Lembrem-se, aceitar não é conformar-se com o que aconteceu, senão
é entender que aquilo que está a acontecer é para o nosso benefício e que, de um jeito ou outro, me está a ensinar algo. O amor, lei fundamental da nossa vida. Se não há amor, não há nada. Sem amor, a gente não tem nada. Essa é a realidade. Que o amor não é apego. Cuidado com isso. Apego é posse. Apego, quem tem apego tem medo de perder. Quem tem amor não tem medo a perder. Se outra pessoa, suponha-se, escolhe irse com outro, você ama, aceita. Ok? Pode ser sentir-me vazio nesse momento, posso sentir uma magoa, mas olha, o que é mais importante que dar felicidade àquele que eu amo? Ou sou eu o dono da felicidade? Não. Então aceitar que é parte desse sentimento. Compreensão, aprender a compreender as coisas. Porque, como eu falei no início, a gente não está a ver a situação completa, só vemos uma parte, e que é a pior parte. E não vemos o que está detrás. Tampouco conseguimos ver o passado, porque muitas das coisas que não acontecem hoje têm que ver com muitas coisas que aconteceram no passado. Então, essa situação está a endireitar, está a tentar modificar, está a tentar direcionar para que nós podamos mudar. Então, se nós vemos isso, conseguimos compreender, é mais fácil transformar. O preencher, preenchimento, plenitude, é a base de tudo, não é decir, sentir-se bem, preenchido consigo mesmo, crescimento, entendimento. Nós vivemos para preencher-nos. Por quê? Porque, curiosamente, durante muito tempo, durante muitas vidas, o ser se ha ido vaciando, ha ido perdendo sua essência. Então, cada situação que nos vai acontecer é para preencher-nos, para transformarmos, é para atingir essa plenitude. O contentamento justamente tem que ver com essa plenitude, sentir-me contente, sentir-me pleno, sentir-me preenchido. Autoconfiança. Autoconfiança é aceitar que eu sou e quem posso ser melhor cada dia. Aceitar que eu tenho muitas coisas boas que tenho que pôr na prática. Autoconfiança significa valorar a mim próprio e dar-me oportunidades a mim próprio. Porque muitas vezes a gente se nega a si próprio. Ah, eu não sou capaz, eu não posso. Não, não. Confiar significa, epá, é uma oportunidade, por que não? Posso aprender, posso transformar, posso crescer. Isso é autoconfiança. O poder interno é a força de vontade capaz de criar as situações. Então, observem-se, todos nós temos uma força interior que nos leva ao crescimento interior. Então, prestem atenção se você está a pôr em prática essa força interior. Então, o que é perdoar? Bem, interessante, né? Desculpar um erro ou uma ofensa. Bom, é uma boa explicação. Então, na Bíblia, a palavra grega traduzida, perdão, quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. Interessante. Abrir mão, que foi o primeiro que eu falei. Então, abrir mão significa soltar. Por que nós não somos capazes de soltar? Por que pensamos que temos que direcionar as coisas, corrigir, castigar? Sim? Observen, perdoar igual a tolerar, igual a aguantar, signo de pergunta. Você que acha? Será aguantar? Se você está a aguantar algo, você está a guardar, você está a suportar, em algum momento vai cansar-se e vai explodir. E se calhar não com a pessoa que criou tudo isso, sino com alguém que é completamente inocente. Então você explode e quem é que perde? Você. E perde os demais que estão perto de você. Portanto, aprenda a tolerar. Aprenda a entender que não há um limite para tolerar, sino que quanto mais tolero, significa que mais possibilidades eu tenho de crescimento. Tolerar é não suportar, não aguentar, sino entender.
Entender que o outro comete um erro, entender que o outro pode estar passando por uma situação negativa, mas que eu não sou isso, que ele pode não ser isso, que eu tenho que ajudar do jeito que melhor possa, mas não ficar armadilhado com essas situações. Tolerar não é acumular combustível para depois perder a cabeça, é decir, para depois explodir. Que é o que normalmente acontece, nós guardamos, guardamos e em algum momento explodimos. E geralmente, já digo, não é com a pessoa que criou a situação, é que é com a pessoa mais inocente, que não tem nada a ver com essa situação e que nós magoamos por culpa dessa explosão. Então não entra em conflito. Tolerar não é entrar em conflito. Tolerar significa, como eu falei antes, entender, entendimento. Estou a entender, opa, esta pessoa não é assim. Que ele tem registros negativos e que ele acha deste jeito, mas eu tenho que aceitar. Pronto, esta pessoa é assim. Agora, você me vai perguntar com certeza, mas se essa pessoa repete o mesmo erro uma e outra vez, até que ponto a gente tem que tolerar? Bem, nós vamos tolerar, quando nós falamos tolerar, não há um ponto de entre aqui vou tolerar, sino que nós entendemos a situação, esta pessoa tem esses registros, mas não quer dizer, escutem bem, não quer dizer que eu tenha que continuar a trabalhar com essa pessoa e sofrer essas consequências. Eu posso falar com essa pessoa, posso diferenciar e dizer, olha, desculpa lá, mas eu não posso confiar em si, porque você comete o mesmo erro, você tem esse registro, você quer mudar, eu posso ajudar. Não quero mudar, olha, continua com sua vida, mas eu tenho que fazer a minha vida. Claro que a vezes é uma situação não fácil de levar à frente, mas o amor é algo que nos pode ajudar muito a enfrentar essas situações, porque uma coisa é falar com amor e outra é falar com raiva. Raiva, você vai explodir, vai levar tudo à frente. Amor, você vai tentar esquecer a situação, mas pôr um ponto final à situação. Não sei se me faço entender. É dizer, você tolera, ok, estou a entender isto, percebo, você precisa de ajuda, eu vou ajudar, mas você comete o mesmo erro, você continua a fazer-me querer dar-me sofrimento, não vou aceitar seu sofrimento, portanto, não continuo com isto. Acabou. Dizer, saber pôr um ponto final às situações também é tolerância consigo próprio, respeito consigo próprio, porque de outro jeito você continua a sofrer pensando que isso é piedade ou amor. Não, isso é enganar-se a si mesmo, porque não é o aspecto do amor sofrer. Se há sofrimento, porque algo estou a fazer errado. A história do prisma, não? Ser quando eu passo uma luz, um raio de luz através de um prisma, se divide em várias cores, é dizer, como se subisse. É como se o arco-íris quando se forma, não? É dizer, observem que a luz é branca, mas há interferências que há, criam as cores. Então, é o mesmo acontece com nós. Nós podemos ter uma visão, mas muitas interferências vão criar diferentes situações. Então, tentar entender que cada ser humano tem um processo diferente. Então, eu sou uma alma especial, o outro também é especial. Então, o que vou tentar é ver o que há no interior de cada um, porque cada um tem um mundo diferente. Respeitar, valorar, mas para isso, primeiro tenho que ver o que há no meu interior. 99% das pessoas no mundo não se conhece a si mesmo. Não se conhece a si mesmo. E você observa-se a si próprio. Quanto valor, quanto conhecimento tem de si próprios? Temos que entender que todos somos diferentes, mas que todos temos valores. E que se calhar o nosso amor pode transformar aos outros se eu não tenho expectativa nem tenho desejos. Então, qual é o valor que dou a mim mesmo? Você se valora, você se ama, você se respeita? Ou simplesmente
agem em base a sentimentos negativos ou a situações negativas do passado. Bem, por que a gente não perdoa? Normalmente temos muitos motivos por quais pensamos que não é justo perdoar ou soltar essa pessoa, que essa pessoa precisa ser castigada, que essa situação precisa ser corrigida, que se não se corrige isso não vou poder viver em paz. Bem, se calhar tudo isso é errado. Se calhar quem está a magoar-se mais com isso sou eu. Então, ser complacente com os desvios da minha conduta. Teimo em justificar os meus actos errados e, por outro lado, sou implacável com os outros. Isso também é normal. Nós não nos enfrentamos a nós próprios. Então, o outro comete o erro e é a minha oportunidade para autocastigar-me a mim, castigar o outro. A pressão que coloco sobre mim mesmo rouba a minha força. É decir, muitas vezes nós nos pressionamos de tal jeito que sofremos mais por isso e achamos que a culpa tem os outros. Pensamos que por a situação que o outro criou, o sofrimento me está a provocar o sofrimento. E na realidade, se calhar, é a nossa própria pressão, é decir, achar que eu tenho que estar perfeito, que isto tem que ser feito deste jeito, que isto tem que ser feito assim, que está a falar de tal. Vocês sabem tudo isso. Ser incapaz de compreender a mim e aos outros. A base fundamental para poder compreender os demais, primeiro compreender-se a si mesmo. Quando você consegue entender-se a si mesmo, compreender-se, é mais fácil ajudar os demais, é mais fácil compreender os demais. Então percebam, todos nós cometemos erros. A vezes, nós nos sentimos mais culpados por nossos próprios erros que por os erros que cometem os outros. Minha natureza e temperamento causam-me dificuldades. A vezes somos teimosos, a vezes somos fáceis de zangar, perdemos o humor facilmente. Então, observar que o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que aprender com tudo isto. Observar seus próprios limites. Porque se eu não observo meus limites, tampouco vou conseguir entender os limites dos outros. Estou por pressão, por força sobre situações que criam raiva, criam descontentamento e não ajuda em nada. Então, primeiro reconheça até onde eu posso chegar. Posso estender os limites? Como posso fazer isso? Posso aprender? Muitas vezes a gente pode aprender a transformar tudo isso. Então, não se limite, mas também perceba que é o que tem que fazer para transformar isso. As expectativas fazem-nos danos. A expectativa é ter uma visão errada daquilo que eu acho que deveria ser. Não? Então, penso que esta pessoa deveria agir de tal jeito, que tal outra deveria ser isto. Eu estou fazendo algo pensando, bom, se eu dou amor para essa pessoa, ele vai mudar. Já isso é expectativa. Então, se você dá amor, mas não tenha expectativa. Não pense que com o amor seu vai mudar. Se muda bem, se não muda, é problema dele. Percebem? Acharam ou não? Porque isso é fundamental. Porque essa ideia, bom, vou fazer isto para que o outro faça. Não, não façam nada porque o outro. Façam porque vocês são assim. Percebam isso. Então, isso é não esperar nada. Ter dificuldades em compreender e perdoar é normal. Portanto, se é normal, não quer dizer que seja correto. Sim, é normal, ¿por quê? Porque nos habituamos a isso. Nos custa compreender, nos custa perdoar, nos custa soltar. Então, não quer dizer que esteja certo, simplesmente quer dizer que tenho que aprender a mudar, transformar, a compreender. Ter dificuldades em escutar e permitir o diálogo. Escutem, é algo muito normal. É que nós não ouvimos as outras pessoas. Nós estamos pensando no que vamos responder frente à situação com outra pessoa. Então, isso nos impede poder escutar, ouvir com realidade, ver o sentido verdadeiro do que está a acontecer e então assim deixar fluir e permitir que a luz surja, que é o que significa a palavra dialogar.
que vem do latim, dia, luz, logo, fluir, deixar fluir a luz. Então, deixem fluir essa luz, permitam que as coisas fluam. A ignorância é preconceito em mim próprio, é decir, não me conheço, me desconheço, tenho preconceito comigo próprio, acho que não estou certo nisto, naquilo, que deveria ser assim, ou a vezes ser muito rígido. Não, isto tem que ser assim, porque eu sou assim, sou uma pessoa reta, então não, estas coisas não vou aceitar. Essa rigidez que nós a vezes pensamos que é honor, honra e poder e força e não sei o quê, é o que nos impede mudar, porque é ego. O ego está sempre querendo sustentar-se, valorar-se na forma negativa, dizer que os demais respeitem, que os demais aceitem. Isso é algo que não nos permite ser nós próprios. Então aprenda a ouvir-se a si mesmo, aprenda a ouvir seu coração, aprenda a ouvir a alma, o ser, a sua própria luz. Então, se vai a ter um diálogo com alguém, esqueça os preconceitos, porque os preconceitos impedem que haja uma possibilidade de diálogo. Esqueça os registros negativos. Se nós tivemos situações negativas com essa pessoa, tentemos ver e ouvir e ver as possibilidades novas. O qual também não significa que seja tolo e se já me deixei enganar uma vez, que volte a enganar-me. Não, posso ter um pé atrás, mas permitir a possibilidade da mudança. Se eu observo que a coisa não funciona, sempre tenho a possibilidade de dizer: não, está bem, eu vou continuar meu caminho e você continua o seu. Conseguem entender? Então, não é que não estou a perdoar a pessoa, mas uma coisa é perdoar, soltar o passado da pessoa ou situação, e outra coisa é voltar a cometer o mesmo erro com essa mesma pessoa. Se estou a ver que vai por o mesmo caminho, ponho um travão até que cheguei. Você continua por seu lado, eu faço o meu. Entendem? Percebem isso? Então, por que a gente não perdoa? Ego. Palavra ego. O ego é a nossa identidade falsa. Por que nossa identidade é falsa? O ego é tudo aquilo que eu acho que eu sou e que precisa ser defendido. Então, por que é falso? Porque se você precisa defender algo, quer dizer que é falso, não é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro, acabou-se. Você não tem que defender o que é verdadeiro, você só tem que defender o que é falso. Então, é nosso maior inimigo porque você está sempre enganado. O ego nos engana, o ego nos leva a seu lado negativo, é como a nossa parte oscura. Você tem uma parte luz, uma parte oscura. Então, o ego é a parte oscura. O ego sempre é mim, 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 mim. Então, nos engana. Nos diz, gosto disto, não gosto daquilo. Faço isto, não faço aquilo. Então, não tem o equilíbrio. Você sempre vai para um extremo. Então, o ser verdadeiro, o eu verdadeiro é o equilíbrio. O eu verdadeiro sempre procura o equilíbrio de nós e os outros. Aquela frase, só me relaciono com meu semelhante, me protejo em minhas zonas de conforto, não sei o que, isso significa, eu só estou com aqueles que estão a meu favor. E muitas vezes as situações não são assim. Se calhar o nosso melhor amigo é aquele que te diz, não estou concordo contigo, não aceito isso. E aí a gente se calhar pode ver a realidade e poder mudar. Então, o ego te vai dizer para não aceitar desafios. O ser verdadeiro aceita sempre os desafios porque é um processo de mudança, porque nos ajuda ao crescimento. Então, não se feche, aceite as mudanças, aceite que os outros também podem mudar e você vai crescer e sua vida vai continuar e você vai sentir-se melhor. Então, todos nós somos diferentes. Então, demos a oportunidade aos demais também a ser diferentes. E nas diferenças nós vamos encontrar muito valor. Então, o ego é o que nos leva hacia a ira.
E a ira, realmente a raiva, é um grande problema. A raiva cria arrogância, indignação, agressividade, ofensa, irritação. O ego cria apego, dependência, tristeza, desejos negativos. Desejo que aquele morra, assim minha vida fica melhor. Aquilo vai criar frustração, mau humor, impaciência. Vai procurar, o ego sempre vai procurar ter apoio no materialismo, porque desse jeito a pessoa sente confiança, sente que tem um controle, porque é algo que acha está em suas mãos, algo que pode tocar, algo que pode ver. Mas isso não significa ser verdadeiro, isso não significa ser feliz. Então, nós precisamos ver no ego que estes quatro aspectos, arrogância, apego, desejo, materialismo, estão todos nós. E que nosso trabalho é transformar no eu verdadeiro. Então, lembrem-se, o ego é o eu falso, ou vários eu falsos, porque normalmente são vários. Por exemplo, normalmente tem que ver com os papéis que nós cumprimos, não? Eu sou mãe, sou pai, sou amigo, sou chefe, sou empregado, sou um inventor, sou um advogado, sou um médico. Se são papéis, eu não sou isso. Então, o que é o ego? Se baseia em algo falso, em uma história falsa, em uma estrutura falsa, que qualquer momento pode cair. Então, nos leva ao medo. Temos medo a perder. Então, quando você sinta medo por algo, esse é o ego. Quando você sentam que tem que defender algo, se é verdade ou falso, é ego. O qual significa arrogância, apego, desejo negativo, materialismo. Então, observem-se a si mesmo e vejam quanto de verdade há em si próprios e quanto de falso. Sempre que você queira perdoar, primeiro, para poder perdoar verdadeiramente, nós temos que aprender a reconhecer o dano que nos produz essa situação ou essa pessoa. Porque se eu não reconheço o dano, simplesmente oculto, nego, negativo, dizer, não aconteceu nada, está tudo bem, mas internamente está essa magoa, esse sofrimento. Com o tempo, vai aparentar que você esqueceu, mas na realidade, você simplesmente ficou guardando essa situação e vai ter que explodir em algum momento. Então é preciso, para poder realmente perdoar, enfrentar essa magoa, enfrentar essa dor, e vencer o dano que me tem feito. Dizer, ok, aconteceu isto, o que tenho que aprender com isto? Aconteceu, já está. Agora que o que eu faço? Tenho que mudar, tenho que aprender, ok, faço. Então expresse sua dor internamente, observando-la. Ok, me aconteceu isto, você precisa chorar, chore. Soltei. Mas não crie o hábito de achar que simplesmente chorando, queixando-se, vai mudar. Não. Você fez isso como uma situação de luto, que você morreu algo e você tem que aprender a deixar isso ir. Não? Você tem que enfrentar. É o processo. Aconteceu, me magoou, me deu sofrimento. Bem, como fez isto? O que eu fiz errado? Que parte minha estava fraca? Em que parte eu errei? Nisto, bom, tenho que aprender com isso. Soltar, já aprendi, soltei. Deixei ir. Então aí a dor se vai e você realmente consegue perdoar. Aprender a soltar também significa ficar sem ressentimentos, fechar as feridas, permitir que essas feridas fechem. Porque enquanto há uma ferida aberta, vai haver dor, vai haver sofrimento. Curar o passado significa enfrentar, aceitar que ele aconteceu, que forma parte da nossa vida, que é parte do processo. Então, curar não é pôr fogo na ferida, sino acalmar a ferida. Es decir, permitir que esa ferida feche,
desinfectar a ferida, como uma ferida física, desinfectar ela significa limpar ela. Você vai ter que limpar seu coração e ver, aconteceu isto, fez isto. Que é o que tenho que fazer para que isto desapareça? São aspectos naturais, não? Que nós temos que aprender. Aprender a ver a pessoa em sua totalidade. Se que essa pessoa é a primeira vez que faz uma coisa dessa comigo. Pode ser que lo tenha feito com outro, fez comigo por primeira vez. Eu posso ver o total, por que eu tinha essa amizade com ele, eu tinha esse relacionamento. Ah, porque tinha estes valores, eu acho que tem estes valores, tem estas virtudes, ok. Ver essas virtudes, essas qualidades e tentar fazer que isso desapareça, porque qualquer um de nós muitas vezes nos podemos enganar. Uma coisa é ser uma pessoa malvada, enganosa, mas outra coisa é um engano, um erro. Nós temos que aprender definitivamente a aceitar as coisas, soltar, não negar. Não é que isto não aconteceu nada, não foi nada, não foi nada, não. Sino que o que aconteceu, que nós temos que aprender com isto. Manter essa calma, manter esse respeito, porque muitas vezes o nosso problema é que nós perdemos a calma, perdemos o controle em nós próprios e ficamos nervosos, alterados, magoados, sofrentes e queremos dar sofrimento ao outro. Aprender a acreditar no outro significa também dar uma oportunidade que o outro pode transformar ou melhorar. Então, não ponha como condição que o outro se arrependa para você perdoar. Porque se que o outro não consegue entender que ele fez algo errado, se que para ele está perfeito, bem, você solta, deixa. Você perdoa significa aceitou o erro, acabou. Não quer dizer que continue a fazer o mesmo com essa pessoa. Pode ser que não, porque se que um erro muito grave e a pessoa não quer mudar, então não tem obrigação de continuar a trabalhar ou a viver ou a estar com essa pessoa se fazer isso. Porque se vai dar-me sofrimento e não vai mudar, ok, continua a tua vida, faz isso, mas eu tenho que soltar aqui, porque o meu problema é minha mente. Aprenda a ouvir, porque muitas vezes não queremos ouvir o que o outro nos quer dizer ou não conseguimos entender e às vezes nos enganamos a nós próprios. Às vezes nem sequer o erro é do outro, às vezes o erro é nosso. Não esperar nada em troca. Toda a expectativa que a gente já falou. Muitas vezes nós estamos com essa expectativa, esperar, bom, eu te vou perdoar, mas quero que você mude ou que faça isto ou outro. Não, escutem bem nisto. Perdoar não significa que a vezes continua a haver o mesmo relacionamento, mas significa que você soltou e deixa que a vida continue. Se você pode continuar com essa pessoa, fantástico, mas se você acha que não funciona, não funciona. Mas o conflito que a veces nós temos é com nós próprios. A veces nós próprios nos enganamos e então criamos esses conflitos, essas situações. Portanto, prestem atenção a si mesmos. Será que eu me enganei e não consigo perdoar-me a mim próprio? Eu, com muita sinceridade, vou dizer a vocês, normalmente me resulta muito fácil soltar as situações dos outros, os erros dos outros, mas a vezes me resulta mais difícil perdoar-me a mim próprio, soltar comigo próprio. Quando eu me engano, me confundo, pronto, me di sofrimento a alguém. Basicamente, se eu di sofrimento a alguém. Isso me ha levado tempo conseguir entender, porque se calhar outra pessoa me perdoou, soltou, mas eu não consegui soltar. Então, o aspecto de perdoar-se a si mesmo, para mim, é a base de tudo. Porque senão não consigo funcionar, não consigo continuar. E nós ficamos presos, cometi esse erro, essa pessoa sofreu por minha culpa. Se calhar essa pessoa já soltou, já foi embora, já deixou sua vida para mais você continua a sofrer, castigar-se. Não é culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. É um sentimento que nós temos
que lhe por todas essas situações do passado, se calhar por nossa forma, educação, cultura e tudo isso, né? Então, sempre aprenda a respeitar-se a si mesmo, aprenda a valorar-se. Procure sempre o lado positivo das coisas. Seja responsável de si próprio. Sim, ok, me responsabilizo por meu erro. O qual não quer dizer que tenha que castigar-me por meu erro, sino entender que aconteceu que fiz errado. Então, examine as suas emoções. Por quê? Porque, com certeza, as suas emoções são, como falei antes, são sentimentos misturados. E quando há uma emoção, há algo errado. Portanto, prestem atenção a isso. Não se autocastigue, porque não faz sentido nenhum querer sofrer, por-se a chorar e castigar-se a si mesmo. Não. Tenha a coragem de enfrentar-se, perceber que se enganou, aceitar o engano e aprender a soltar. Isso significa superar, superação. Aprenda a superar-se a si mesmo. Porque nós estamos em um crescimento constante. Nós estamos justamente para isso. Então, ser tolerante precisa de muitas coisas. Controlar as suas mãos, controlar a boca, controlar os pensamentos. Manter consciência em si mesmo. É criar essa força interior. Porque há muitas vezes, frente a situações, a falta de tolerância nos leva a reagir negativamente, a tentar bater no outro, ou insultar o outro, ou mesmo em nossos pensamentos. E isso só vai trazer-me a mim próprio mal sofrimento. Então, tudo isto é um processo de crescimento, não esqueçam isso. Estamos neste processo, então tenham paciência consigo mesmos. Como vamos desenvolver essa força interior capaz de aguentar pressão? Não importa o que aconteça, é decir, nós temos que trabalhar em base à meditação, em dizer observar-nos, valorarmos, darmos tempo para o nosso próprio crescimento interior. Se eu não cresço interiormente, não tenho oportunidade de transformar. Por isso é que é preciso que nós nos demos tempo para poder transformar a nós próprios. E a única forma de darmos esse tempo é dando valor a nós próprios, prestando atenção, eh, amarnos a nós próprios, reconhecernos. Isso leva tempo, porque não se pode mudar de um dia para outro, mas prestem atenção, desse tempo a si mesmos. Então, ter uma tolerância profunda vem da compreensão da realidade na qual estamos inseridos, de entender a razão profunda das coisas. Ir cada vez mais profunda, a profundidade do próprio ser. Ser naturalmente você, dizer não uma imagem falsa, sino ir à sua verdadeira identidade. Basear-se nas virtudes, contentamento, compreensão, autoconfiança. Saber controlar as palavras, como dice, colocar uma conta na boca, falar em essência. Era um filósofo grego que colocava uma pérola na boca, porque ele era gago, e então falava tudo mal, então colocava uma pérola na boca, e assim conseguia controlar. Um pouco daí vem essa história, não me lembro o nome do filósofo, creio que era não me lembro agora. É não ver o que me tornei, mas o que eu sou e que os outros são internamente. Não é dizer, ver o interior, ver o que eu posso ser verdadeiramente, acreditar em mim mesmo. Diz, não vender minha alma facilmente, sino entregar-se às negatividades facilmente, não aceitar o externo como verdadeiro simplesmente porque os demais digam. Registrar as coisas boas e soltar o ruim, soltar o negativo. Ver o benefício que há em tudo. Acalmar os outros ao invés de tornar-se a chama que faz que tudo explosa, não?
no tener preferencias, ser contente con todos. Decir, yo prefiero estar con este, no prefiero con otro, todo eso. Reconocer que todos nós temos a mesma origem, apesar disso, temos direito de sermos diferentes. É dizer, somos todos almas, somos todos seres, mas todos nós temos registros gravados que nos fazem diferentes. Então, há limites para o perdão? Não. Mas isso não quer dizer que tenhamos de ser tolos e não falar o que tem de ser falado. Então, a sabedoria está em saber como e quando fazerlo. Portanto, como falei muitas vezes nesta palestra, perdoar significa soltar a situação, mas não quer dizer que vou permitir que as coisas continuem do mesmo jeito. Percebe? Então, posso pôr limites, principalmente a mim próprio, para não voltar a cometer o mesmo erro de aceitar certas situações que me magoam ou me podem fazer dano. Ficou claro? Então, alguma pergunta? Algo que queiram comentar? E algo que nos magoa muito, particularmente quando se trata de alguém muito perto, como irmão ou irmã, como a meditação ajuda nisso. Bem, o maior problema de que algo nos magoe é o nosso próprio ego. Se eu me sinto insultado, afetado por o que alguém falou, alguém disse, o que for, não? O apego, principalmente, por exemplo, na situação próxima, um irmão, uma irmã, um esposo, uma esposa, é porque nós temos uma expectativa, esperamos que essa pessoa haja de determinado jeito, que faça determinada coisa. E esse é o nosso problema, não é o problema da outra. Outra pessoa magoa-se que lhe porque está a tentar chamar a nossa atenção. Se que lhe porque está ela mesma magoada com algo e está à espera que nós de nós temos uma expectativa e como não estamos a cumprir essa expectativa, essa pessoa fica magoada, então nos magoa a nós. Portanto, é muito curioso quando nós começamos a observar e a perguntar, será que estou a fazer algo errado com ela e na realidade ela está a tentar chamar minha atenção para eu ajudar? A vezes acontece isso, a vezes acontece, não? Então, nós observarmos, porque essa pessoa está a criar uma expectativa e eu estou a criar uma expectativa nela. Se pode mudar isso? Sim. Aprender a soltar, aprender. Quando nós meditamos, aprendemos a observar. É como colocar em frente e ser um observador desapegado. Isto não me pertence, isto não é meu. Então, desde essa visão, eu posso ver as coisas diferentes, posso direcionar de um jeito diferente. E posso ajudar a outra pessoa a mudar e que as coisas fossem diferentes. Por isso é que meu conselho, frente a isso, minha opinião, é que nós temos que aprender a desapegar-nos e não ter expectativas dos outros. Então, não se zangue com o outro, mas perceba que se calhar essa pessoa se calhar está simplesmente zangada com ela mesma e por isso age desse jeito comigo. Se calhar porque tem uma expectativa, espera que eu faça algo diferente. Então, por aí, o conveniente seria você falar com ela e perguntar, olha, fazes isto para magoar-me, por quê? Que esperas, que expectativas tens de mim? Que estás à espera? Que achas que eu deveria fazer contigo? Achas que deveria ajudar-te de algum jeito? Estás a precisar algo? Está a acontecer algo contigo que não queres falar-me? É decir, abrir o coração e se calhar a pessoa fica, e começa a soltar e diz, não, na realidade acontece isto, eu estava esperando. Por aí solta, e se calhar não, olha, não sei, mas não ter expectativa. Sim? Está bem? Alguma outra pergunta? Não? Mário, a assertividade com estas últimas palavras que falou, portanto, quando a pessoa reage,
portanto, nos magoa, por vezes é porque está também magoada e tenta-nos, portanto, chamar a atenção, como disse muito bem. Eu só quero dizer é que realmente ajudou bastante esta questão de estar a dizer como posso ajudar, como é que posso ajudar, porque é que me estás a tentar magoar, será que tu estás bem? Portanto, com perguntas, talvez desta forma consiga desarmar a pessoa daquela dor que ela sente e conectar de uma forma mais próxima, de uma forma mais amorosa com a pessoa. É isso que está a tentar dizer? Sim, porque en todo o que é relacionamentos, sempre se cria uma expectativa. Nós esperamos algo do outro. Então, numa família, irmãos ou não, a vezes também há ciúmes, a vezes também há coisas como Até, cobranças, percebes? até mesmo os filhos, que às vezes aí. Sim, sim. Aparte, não podemos esquecer que nós somos almas que vimos de muitos nascimentos. A vezes até a conta de outra vida. E a alma não sabe por que reage com o outro. Por um lado sente amor, mas por outro lado sente raiva. E não sabe por quê. Então, se calhar o nosso papel é a vezes limpar isso da melhor forma possível e não aumentar a negatividade. Percebem? Então, a karma, a lei do karma, a lei de causa e efeito, é que nos junta não aqueles que se amam, sino nos junta aqueles que tivemos problemas em outra vida, para equilibrarnos, para poder mudar. Então, tudo isto é uma aprendizagem de vida. Quando nós conseguimos entender isso, se torna mais fácil. Você não se casou com alguém por causa do amor. Você se casou na realidade para poder transformar a si próprio através do outro, da negatividade do outro ou das situações do outro. No início, tudo é maravilhoso, mas na realidade é que a atração não é positivo com positivo, é negativo com positivo. Então, daí é que vem a realidade. Nós estamos juntos por uma aprendizagem. Às vezes você tem um filho com o qual se dá bem, outro filho com o qual não se dá bem. Por quê? Porque justamente há algo para poder transformar. Então é um processo. Se você aprende a soltar, vai ver que fácil se torna tudo. Por quê? No momento que você deixa a expectativa de lado, no momento que você deixa de desejar que essa pessoa acha de um jeito ou do outro, o outro vai ser natural, normal, e vai soltar. E vai deixar de magoar você. Porque o que eu tenho visto comigo, com todo, é que nós próprios muitas vezes reagimos como uma forma subconsciente de vingança. Por quê? Porque achamos que o outro deveria ser deste jeito do outro e tentamos castigar o outro. Por isso que este aspecto de perdoar a vezes parece muito grosseiro, não? No aspecto, alguém me bateu em mim, alguém fez isto. Mas a vezes não há nenhum motivo. Mas interiormente há necessidade de perdoar o outro porque há algo de outra vida. Então é muito sutil isto. Percebam, prestem atenção e vão ver que vai se tornar-se mais fácil se nós observamos mais profundamente o nosso próprio ser. Sim? Está claro? E obrigada. Como? Sim, sim, obrigada. Ah, Foi está bem. útil. É muito bom. Está bem. Então, alguma pergunta mais? Ou vamos a meditar? Muito bem? Então chegou a hora da meditação. Relájense, respiren profundo, concentren su atención no centro da testa, sintan como o corpo se vai relaxando, os pés, as pernas, os braços. Observen sua respiração. Eu sou um ser de paz.
Sou um ser de amor, sou pureza, sou verdade, sou felicidade. Eu, a alma, estou sentado neste corpo. Sou uma energia viva, uma energia de paz e amor. Observo minha própria natureza. Tenho que aprender de mim mesmo. Muitas vezes hemos cometido erros, muitas vezes hemos sufrido por esos erros y muchas veces nos hemos castigado. La pregunta es, ¿qué eu ganhei com isso? A vida é uma aprendizagem. Estou aqui para minha própria transformação. Castigar-me não me tem ajudado a mudar. Simplesmente me ha dado dor, sofrimento. Agora eu tenho que aprender a ter meu próprio crescimento, minha própria transformação. Eu procuro uma conexão com essa fonte suprema de luz chamada Deus, que é uma fonte de amor infinita que pode permitir-me a minha autotransformação através do amor. Conectem-se com essa luz suprema, essa luz de silêncio, paz, pureza. Respirem profundo, contenham no ar e vão hacia cima, hacia o céu. Observen essa luz blanca e pura, limpa. Sintan o silêncio interior, a paz, o amor. Respiro profundo. Sinto tanto amor e tanta paz. Sinto que meu coração se está a limpar completamente. Com esses pensamentos puros, sentimentos de paz, eu vou voltando, mantendo essa paz e essa calma no meu interior.
observo aquí sentado completamente en paz. Om Shanti. Om Shanti significa eu alma sou paz.